Boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje vamos para a live número 155 no Instagram EM As Amigas. Vamos hoje conhecer o Paulo Provini. A Dani já entrou. Oi, Dani, já te chama aí. Será que o Paulo vai entrar? Espero eu que sim, né? Agora foi. Boa noite. Boa noite. Deixa eu acertar aqui que eu tô baixo. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Hoje eu tô vendo. Hoje tá aparecendo. Ah, que bom. Oi, Vilma, boa noite. Boa noite. Ô, Paulo! Paulo chegou. Que bom. Eu tô aceitando aí, Paulo. Vamos ver se vai da primeira vez. Foi. E aí, tudo bom? Tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Isamara, não tá fácil não, hein? Tá duro. Hoje Tá. o Paulo vai estar meio ausente algum tempinho. Nós vai ter uns 5 minutinhos aqui, ó. Já deu E para aí? você contar, quanto tempo, né? Nossa, nem falo, né? É um tormento, mano. Eu não vejo a hora de acabar isso, mano. Mas amanhã já tô livre já. O problema é Isso que que eu falo, amanhã relaxa, amanhã é só alegria. Mas do que vocês é, estão falando? é que não falamos A pra ela, né? Dani boiou, a Dani boiou. Isamara, fala aí. É Fala que aí, o Paulo Isamara. vai fazer um exame amanhã. Tá. Então ele tem que estar com o intestino liberado. Ah, entendi. Entendeu? Então, o Bem... negócio aqui tá feio. Vou estar com uma participante aqui comigo, vem cá. Ai, deixa eu conhecer, porque eu só conheci bebê. Ai, Fala tá aí. linda! Falou, Isamara. Oi, Oi! Dani. Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ai, Com que você? dia, tudo bom? Que eu que vou apresentar a live hoje. Ô, Você vai bom. falar tudo pelo seu pai. Sim, fala assim. Eu vou falar como um filho de um doido. Não, papai não é doido, não. Você falou do Jota? Não? É o do Jota que você tá falando? Não, aqui é da amiga do papai. Eu tô falando que o Jota é chato, é? Não fale que o Jota é chato, não. Defender meu irmão Bela, tá vendo? Então, ele eu conheci. É que a Bia, você não havia Tá conhecido, ela era. Não, a Bia você não conheceu, não. Eu levei ela, mas ela encontrou lá da Morém, na casa da casa menina. Pensei que você tinha conhecido ela. Não, ela não. Eu conheci na barriga. Serve? Ela tava na barriga já? Tava na barriga. Tem até foto. Sério, Samara? Eu não lembro. Do João Pedro, eu sei que você conhece ele, mas ela não lembro. Eu tenho fotos que comprovam. Olha. Caramba, eu tô ficando velho, que eu não tô lembrando mais de nada. Ah, estamos, né? Acho- Então, deixa eu Eu tô voltar ficando um velho. pouco, Paulo. Deixa eu voltar um pouco, Paulo. O pessoal que está entrando aí não te conhece. Se apresente, fale a sua idade, de onde você é e desde nome. quando você tem esclerose. Vamos lá, vai. Me chamo Paulo Sérgio Alves Brovini, tenho 51 anos. Caraca! Eu também, Paulo, relaxa. Essa doeu, hein? Essa doeu para falar. Sou portador de esclerose múltipla, descobri minha doença em 2006, tá? Foi uma fase de aceitação, uns 5 ou 6 anos aí para poder aceitar essa doença. Eu não conseguia nem pronunciar direito a palavra esclerose múltipla. E quando alguém me perguntava, não, eu tô com alguma inflamação. Então eu tive um sério bloqueio, que eu tive que passar por terapia, psicólogo, por fim. E depois que aceitei também, ela virou minha amiga e eu falei assim, não tô com essa tonta da esclerose múltipla do meu lado aqui, que ela me carregue, eu quero que ela vá para casa do chapéu. E depois eu levo na boa, brinco com ela, tiro o barato dela. Porque no começo ela me derrubava, né? Hoje, se cair, cai os dois juntos, porque eu sozinho não cai, não. Eu levo ela junto. Tá certinho. Isso. E nesse meio termo aí,
Tá eu aqui com a minha família, teve a Bia, tem o João Pedro, meu casamento, terminei minha faculdade, tudo no período da doença. Então, é do esforço, né, da luta, porque se entregar depende do emocional de cada um também, né? Cada cabeça é uma cabeça diferente da outra, né? Mas assim, você lidando com ela e aceitando, você tem uma vida, não vou falar que uma vida 100% normal, porque a gente tem alguns empecilhos, né, alguns obstáculos, até algumas certas discriminações também, né? Mas a gente consegue, a gente leva a vida, a gente consegue tocar o barco, entendeu? Então, para mim, hoje ela não é grande empecilho, não. Ela só alguns obstáculos só que eu preciso atravessar de vez em quando, mas são coisas da vida. Senão a vida também não teria muita graça se tivesse esses empecilhos, né? Ô Paulo, você não acha que hoje está um pouco mais fácil para a gente falar que tem esclerose? Hoje eu me sinto um pouco mais confortável, tá? Igual eu havia comentado. Eu não conseguia pronunciar essa palavra. Eu descobri em 2006, eu demorei uns 5 anos, mais ou menos uns 5 anos, para poder aceitar. Antes dessa aceitação, as pessoas perguntavam o que eu tinha, eu falava que eu tinha AVC, que eu tinha suspeita de até... Eu cheguei a falar até suspeita de tumor na medula. Olha a cabeça. Porque assim, também é questão de informação, entendeu? Porque a gente, no início, a gente vai pesquisar, procurar no Google e você só encontra aquilo que você não quer, entendeu? Então isso mexeu muito com a minha cabeça. Por fim, até os médicos que eu passava me davam o diagnóstico, passava um monte de exame e eu não voltava mais, porque eu não queria escutar aquilo que estavam me passando, eu queria escutar aquilo que eu queria. Por fim, passei por uns quase 10 médicos. Eu fui para Santos, fui para Mogi, eu fui para São José, eu rodei São Paulo inteiro trocando de médico. Até que eu encontrei o meu médico atual, que é o Dr. Aristide, que está bem velhinho. Eu já falei que eu tenho até medo de perder ele, que ele já está com uns quase 90 anos. Aí ele trabalhou muito minha cabeça, porque quando eu cheguei a passar com ele pela primeira vez, ele acabou até mencionando, Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos refazer todos esses exames. Aí eu já fiquei assim, pô, de novo, é líquor, é eletroneuro, é o diabo a quatro. Eu ficava quase 2 horas naquelas máquinas lá fazendo ressonância. Eu falei assim, doutor, não é para falar a mesma coisa que os outros, não sei. Não, vamos repetir esses exames. Eu falei assim, doutor. Aí eu levei meus exames que eu tinha, né, as anteriores para ele, eu falei assim, estou avaliando aqui tudo, mas eu queria repetir. Mas, doutor, então fala, é esclerose que eu tenho mesmo? Eu falei assim, não sei, eu estou pedindo exame porque eu não sei. Nesse meio termo, eu estava paralisado do lado esquerdo, eu não estava sem movimento nenhum, com formigamento e do lado esquerdo tudo já parado. Eu falei assim, Paulo, não sei, aqui por esses exames consta que você está com uma inflamação, mas eu não sei o que é. Doutor, mas todos estão falando que é esclerose múltipla. Eu falei assim, não, Paulo, eu estou visualizando que é uma inflamação. E na minha cabeça, a inflamação não era uma esclerose múltipla, né? Ele soube trabalhar meu emocional. Eu falei, doutor, mas... Então, eu tenho grandes chances de não ter uma esclerose múltipla, Paulo. Eu estou falando que eu preciso dos exames e esses que eu estou vendo, eu suspeito de uma inflamação que você possa ter na medula. Aí automaticamente, eu comecei a ter os movimentos dos dedos. Olha, Eu estava sem movimento nenhum. Olha como que é a nossa cabeça. Mas nada mais, ele não usou a palavra esclerose múltipla, entendeu? Ele tentou não trabalhar de uma maneira diferenciada comigo, trabalhar como se fosse uma inflamação na medula e não se aprofundou, pediu outros exames. Enfim, eu fui fazer os exames, voltei a fazer o líquor novamente. Putz, eu falo que eu nunca mais vou fazer esse exame na minha vida, né? É 2 exames que eu nunca mais quero fazer na minha vida. Líquor e eletroneuromiografia. nossa, Esse daí, eu cheguei a tomar choque até no... Nossa, Não tem ideia. até como que eles falam? No buraco negro. Você até é doido, mas só faltou lá mesmo. Só faltou lá. Do restante, eu dava cada pulo, porque eu ia parar lá no teto. Mas aí veio duas enfermeiras para me segurar e a terceira para realizar o exame. E tomando um chá, nada, hein? E tomando um pinto de rabo. Então, né? Mas assim, voltando. Aí eu realizei todos os exames, voltei com ele. Foi na época que eu fiquei 6 meses afastado, porque eu estava trabalhando na época, né?
ainda continuou na mesma empresa, né? Quase 30 anos já, hein? Aí ele falou assim, Paulo, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com prednisona, tá? E eu vou fazer um acompanhamento. Aí ele começou a pedir exame a cada 6 meses, não quis entrar com imunossupressor, né? Ele falou assim, a cada 6 meses, vamos acompanhando, vamos controlando isso daí, porque eu não vou entrar de imediato com medicamento forte. Por fim, eu comecei a pegar confiança nele, aí eu comecei a passar com psicólogo, fazendo terapia, e comecei a estar, já era a fase de aceitação, né? Aí essa fase É. da aceitação começou a melhorar meu dia a dia, porque daí eu conseguia a conversar, a dialogar mais com as pessoas. Foi aí que eu comecei a conhecer, que eu conheci a Beth, a saudosa Beth, né? Aí eu comecei a participar de palestras, seminários, simpósios junto à ABCEM, me tornei até um dos membros lá do Conselho Fiscal. Por fim, aconteceu tudo aquilo que com a Beth, né, que é aquela situação que ela acabou partindo, até por causa da Covid também, e ela, antes disso aí, ela já estava querendo entregar o cargo, falando assim, eu queria tocar a ABCEM. Eu falei assim, meu, é muita sobrecarga para mim, eu não vou conseguir, meu. Até porque eu trabalho também, é difícil, entendeu? Mas, por fim, ela acabou partindo, a ABCEM acabou ficando de lado, e hoje eu começo a acompanhar um pessoal lá de São Paulo, inclusive, eles conhecem vocês, tá? Comentei da live, a Ilka, não sei se vocês vão lembrar desse nome. Sim, a Aí elas Ilka tá no... Conheço. A Ilka tá lá no WhatsApp da ABC, da ABC. da ABC. Ela tá no Então, site da ABC, mas ela é da Morem. né? Então, aí eu comentei com ela, porque agora eu participo de vários eventos com ela também. Daí comentei, ela falou assim, nossa, as meninas, eu adoro essas meninas, Paulo. Ai, que legal. Sei lá, eu falei assim, então, não, né? A Isamara é minha companheira lá da PAI, lá já de anos já, né? A gente se mata, inclusive. Falando nisso, até comentei da ai, nossa, ela vai me xingar se você falar que eu esqueci o nome dela. Da nossa físio, A Vanessa, a Vanessa, nem fala isso pra ela, pelo amor de não Deus. Eu comentei da acredito que Vanessa. deu branco no nome da Vanessa. Então, mas sabe como que é a minha cabeça, né? A cabeça esclerosada. Você também faz a ecoterapia? Não faço. Eu faço pilates, faço acupuntura, faço físio, mas a eco não. Tá. Eu preciso voltar e fazer muito bem para mim, faz tempo que eu não faço, é hidro. Tá? Litro. Hidro, Mas eu quero agora, voltar. Paulo, explica para Dani por que você não pode fazer ecoterapia. Então, eu tenho um problema na coluna também. Eu tô com a minha coluna Tá. toda judiada. Eu tenho uma hérnia extrusa na T5. Eu tenho a minha compreensão de nervos na lombar, na cervical, no ciático, tá todo inflamado. E já tentaram. É uma historinha que eu vou até voltar com vocês aqui também. Na época que eu estava na fase de aceitação da esclerose múltipla, eu estava fazendo tratamento da coluna com outro neurotorpedista. Uhum. Aí ele fez alguns exames também, pediu para mim realizar alguns exames. Por fim, ele quis fazer uma cirurgia, implantar algumas placas na minha medula, na minha coluna, tá? E essa parte que ele queria mexer é uma parte meio delicada, que é a T5, T6, que é a parte do tórax. Então ele ia ter que abrir a caixa torácica para poder murchar um dos pulmões, para poder mexer lá na parte da coluna que está afetada, que ele ia colocar um parafuso, Nossa. porque quando é na lombar, na cervical, Cervical. geralmente é pelo pescoço. Na lombar eles mexem por trás, aqui perto do ciático. Mas na torácica, eles mexem abre a caixa torácica aqui na frente, entendeu? Aí meu neuro não permitiu, meu neuro, doutor Alice, falou assim, não, eu não autorizo, tá? Se você quiser fazer por conta e risco seu. Eu falei assim, doutor, mas é risco de óbito? Eu falei assim, de óbito não, mas é risco de você parar numa cadeira de roda. Quando a partir da hora que você começar a ter o comprometimento no seu caminhar, no dia a dia, daí a gente pode pensar, mas isso aí vai ficar por último caso. Uhum. Aí eu voltei nesse médico, eu falei para ele, assim, olha, o meu neuro não está autorizando. Eu falei assim, não, mas ele não vai autorizar mesmo, nenhum convênio vai autorizar, mas eu consigo quebrar todos, mas você tem que
se posicionar. Falei assim, desculpa, mas eu não vou me posicionar contra o meu médico, porque eu estou com ele há alguns anos, tá? E eu sei dos riscos que eu vou estar correndo. Simplesmente ele olhou para mim e falou assim, então, Paulo, você pode pegar suas coisas e caminhar, porque eu não vou poder mais te acompanhar. Eu falei assim, mas peraí, mas você está cuidando da minha parte ortopédica. Eu falei assim, sim, mas se você está já com posicionamento junto ao seu neuro e eu estou impedido de fazer o meu serviço, então eu não vou te atender mais. Eu falei assim, tá bom, então. Que legal. Aí, que legal, né? Uma profissão. Aí depois eu acabei descobrindo que isso daí eles tinham uma máfia de prótese, entendeu? Que era, ele falou Ah, que ele tinha até comentado que o convênio, meu médico, ia criar um empecilho porque ele usava material importado. Depois eu descobri que ele trabalhava com importação desses materiais que vinha da Alemanha. Então Ah, tinha entendeu qual que era a jogada? Então usa muitas pessoas para poder estar fazendo esse procedimento e ele ganha em cima, entendeu? entendi. Olha o risco que eu poderia estar correndo por causa de... Eu estou até hoje aqui administrando com... Às vezes eu faço com uma terapia, tomo algumas injeções, tomo alguns remédios, mas não fiz a cirurgia até hoje. Já faz uns quase 10 anos isso daí. tá. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho uma mobilidade reduzida, mas é na minha perna esquerda. Eu não consigo andar 300 metros assim, que eu já perco a força nas pernas. Mas isso daí, o doutor já adiantou, que é uma sequela da esclerose, que eu tenho que trabalhar, não tem nada a ver com a coluna. A coluna ela me traz limitação no movimento da coluna. Eu agachar, eu amarrar um tênis, isso eu sei que é na coluna, que eu tenho dificuldade. Mas nesse meu caminhar, essa dificuldade, essa perda de força, eu já tenho ela que é da esclerose, mas esse médico, ele falava que era tudo por causa da coluna, que a esclerose minha já estava controlada. Eu falei, mas desculpa, mas posicionamento neurológico, meu médico passa. Eu estou aqui por causa da parte ortopédica, porque já estava começando a me dar já uma análise clínica neurológica, que não seria o caso dele, entendeu? Então, Meu, assim, como é interessante, né? Uma coisa vai linkando a outra. Eu não sei se vocês já viram ou estão vendo Beleza Fatal. minha esposa assistiu ela Falam, todinha. eles falam de cirurgia plástica nesse nível que você está falando aí das próteses, que o Sim, pessoal né? de ortopedia tá mancomunado para ganhar dinheiro. Sim, Eles essa falam máfia isso. das próteses. Só que eles falam a parte da estética, mas é a mesma coisa. É o que está na moda hoje, né? É. Porque teve uns tempo atrás que essa parte das próteses da coluna estava passando até em noticiários de jornais, passava na Jornal Nacional, passava um monte de lugar disso daí, não sei se vocês vão lembrar. Eu lembro. Entendeu? Mas hoje a moda é o quê? Hoje o que está em evidência é, é plástica, é fazer A parte cirurgia estética, plástica, fazer botox, estética, preenchimento, essas coisas. exatamente. Então você vê muitas clínicas aí que acabam não estão nem é qualificada e estão fazendo esse procedimento, entendeu? Às vezes pelo um custo mais baixo as pessoas se iludem porque querem ver alguma divulgação na rede social que deu certo e por fim, olha o risco que está correndo. E não é só mulheres, tá? Isso aí é mulheres e homens, tá? Sim, Mulheres e homens. Tá? sim. Então, mas assim, é que não sei se o tempo passa, a gente fica mais calejado, a gente fica mais esperto, mas hoje eu estou muito mais esperto com essa situação. Não é qualquer um. Se eu vou num profissional e ele me fala alguma coisa que cause dúvida para mim, pode ter certeza que eu vou atrás de informações. Mas antes não. A gente é mais novo, a gente é leigo, e até por fato de ser leigo também, a gente acaba se iludindo. Eu quase fiz essa cirurgia. Inclusive, eu comprei até roupa, comprei cueca, comprei um monte de coisa, porque eu ia ficar internado, ele falou que ia ficar um tempo na UTI. Eu estava me preparando, inclusive fiz até reserva do quarto do hospital para me fazer o procedimento. Nossa. Porque eu estava com a cabeça balançada, porque eu queria fazer. Eu estava até batendo de frente com o meu médico. Eu falei assim, mas
eu sinto dor, eu preciso, ele tá me garantindo, ele mostrou vários vídeos para mim lá que ele me deixou bem confiante. Ó, pra você ver como que ele mexeu bem com a minha cabeça, entendeu? Mas aos 45 do segundo tempo lá eu consegui Ah, ser convencido. ainda bem. Sim, sim, mas não é fácil, não é fácil. Por isso que eu falo, hoje não, hoje eu acho que serve para mim, serve para vocês também, porque já passamos por tantas coisas que hoje a gente tá mais esperto com qualquer situação, entendeu? Sim. Tudo bem que a gente não Tá vendo? nunca vai saber No de começo tudo, né? da live, você estava reclamando da sua idade. Ah, teve a Tudo parte é boa, né? experiente. Graças a Deus que a gente tem a idade que tem. Porque Sim, graças a Deus a gente já passou pelo que tinha que passar. não, sim, sim. Não, não, eu falo brincando assim, eu não. Eu sei. Não, na verdade, se eu pudesse voltar aos 30 anos, eu voltaria, né? Ah, é claro, todo mundo ia querer voltar. Se eu pudesse voltar. Não, mas voltando do meu lado, eu também, assim, eu sinto muita falta porque eu era bem ativo, eu praticava esporte, eu jogava bola. Eu já quase segui carreira já jogando bola, entendeu? Eu consegui chegar até a fase de pré-profissional, no júnior. E Uhum. na época que eu comecei a ter alguns sintomas assim, não foi tão. Eu também não sabia não sei se era da esclerose também, tá? Mas por alguns sintomas começou a me dar como um zumbido no ouvido, eu comecei a ficar um pouquinho surdo, depois passou, ficou uns 30 dias assim, depois passou. Aí eu parei de jogar num time que eu tava jogando lá, tava seguindo carreira, e comecei a jogar só nos times de vila, da onde eu morava, que fala que é várzea, né? Aí Uhum. lá, aí passou alguns anos e eu continuei com esses sintomas bem leves. Aí em 2004, 2005, mais ou menos, eu voltei a ter esse zumbido no ouvido. Começou a ficar muito forte. Aí eu comecei a ir atrás de médico. Isso eu já estou voltando lá atrás, antes de descobrir a esclerose, tá? Estou voltando Uhum. bem lá atrás. Ah, Aí eu comecei a procurar ajuda médica, tudo. Aí passou eu fiquei um mês mais ou menos com esse zumbido no ouvido e fiquei surdo. Eu ficava só escutando uma pita. Aí passou. Aí eu comecei a ter soluço. Eu fiquei uns quase 2 meses só com soluço. Eu que soluçava dureza. muito, muito. Meu, olha que situação. Aí esse soluço também estava me incomodando. Eu estava fazendo faculdade, eu não conseguia apresentar seminário, apresentar trabalho, porque quando tinha exposição na faculdade, um silêncio, luz apagada e eu lá. Ui, Olha que coisa, Que situação, hein? né? Que situação, sim. Aí depois, um tempo, eu fiz vários exames, o médico acabou pedindo para eu fazer um exame do diafragma, né? Eu tomei uns medicamentos fortes para dar uma relaxada no diafragma, acabou passando. Depois disso daí, eu comecei a ter esses problemas de formigamento nos braços. Aí voltou toda aquela história que eu estava contando lá atrás. Comecei a ter a aham, paralisação para o lado esquerdo. Aí eu fui atrás do médico, foi lá no primeiro médico, no Vaz Vasconcelos, lá no Ibirapuera, perto do Ibirapuera ali. Aí eu fui sozinho nesse médico, expliquei o que estava acontecendo comigo. Falei assim, Paulo, vamos fazer alguns exames, mas eu tenho duas suspeitas aqui. Ou você está com um tumor na medula, ou você está com esclerose múltipla. Eu falei assim, doutor, o que é pior? Eu falei assim, não, as duas Uhum. são doenças bem difíceis, né? Que a gente tem que descobrir e ver o melhor meio de tratamento. Só que isso daí, para mim, não me ingeriu bem, porque a tumor na medula já tinha uma ideia. Esclerose múltipla era só o nome que era feio. Aí Uhum. eu fiquei muito abalado, eu não sabia o caminho de volta para casa, eu não sabia o caminho de volta. Aí que eu travei de vez mesmo. Eu estava ainda me pô, movimentando, eu estava só com formigamento nos braços, só que eu paralisei todo. Aí eu tive que não, ligar, eu liguei para minha esposa, na época era a minha noiva, né, que eu namorava com ela, ela falou assim, eu vim aqui no hospital, eu não sei nem como que eu saio daqui. Eu perdi a noção de tudo, eu perdi a noção de espaço, de tempo, de hora, de mim, perdi a noção de tudo. Aí sentei, fiquei um tempo lá na porta do hospital, ela conversando comigo. Aí eu acabei pegando, depois fui pegando algumas informações, peguei um ônibus, consegui voltar para cá, mas eu ingerindo aquilo ainda, aquelas informações. Mas aí eu não tive coragem de fazer os exames que ele pediu, hum, menti para todos, falei que ia fazer exame e eu acabei não indo fazer.
Aí a minha noiva, minha esposa, que na época era noiva, falou assim, Paulo, eu vou te acompanhar, você vai fazer esses exames. Por fim, eu lembro que na época eu fui no Delbônia, lá no Tatuapé, na Serra de Bragança. Não sei se Caraca. vocês conhecem. E Não, era eu um dos nunca fui, só de nome. era um dos principais que tinha na época ali no Tatuapé. Aí entrei na sala para fazer o exame de ressonância e alguns outros exames. Aí fizeram assinar um termo de responsabilidade. Eu falei assim, mas eu preciso assinar isso? Sim. E o acompanhante? Eu falei assim, eu pensei para mim, eu falei, pô, acompanhante, eu acho que o negócio é bem sério, né? Aí eu pensei e falei assim, olha, eu vim sozinho, eu não vim com acompanhante, não. E o acompanhante estava lá na sala de espera. Aí a enfermeira falou assim, Paulo, então a gente não vai conseguir realizar esse exame. Então faz o seguinte, eu vou pegar seus dados, tá? E você vai ter que providenciar um acompanhante para a gente realizar os exames, mas você precisa realizar, tá? Porque está aqui como urgente e a gente precisa... Não, tudo bem. Depois eu vejo, eu volto com o acompanhante. Aí fui lá para a recepção, encontrei com a minha esposa. E aí, Paulo, eu falei assim, não, tudo bem, só que fizeram uns exames lá e falou que posso ir para casa e depois eles entram em contato comigo. Ai, meu Deus. Mas o pior não foi isso. O pior é que isso foi acho que num sábado. Na segunda-feira, ela preencheu meus dados lá na recepção e colocou o telefone dela ligado para ela que tinha um exame pendente que eu fui sem acompanhante e eu não realizei o exame. Putz, aí dançou. Te entregaram. Entregar. Você não sabe a chamada que eu tomei, né? Ah, com certeza. Se eu fosse ela, Paulo, você ia tomar uma chamada minha também. Eu só não tomei sentada, né? Eu só não tomei uma surra. Mas eu tomei uma lição de moral, eu tomei uma chamada assim com Porque toda... você já estava bem grandinho para tanto. Senão Exatamente. você levava uma cintada. Parecia que estava levando uma criança de 5 anos para fazer exame, entendeu? E com toda a razão, eu tomei uma lição de moral que eu fui realizar. Inclusive, eu fui até... Meu primeiro exame que eu realizei foi lá na Santa Casa, que eu comecei a fazer meus exames lá. Até ter porque tiveram alguns problemas lá na Santa Casa, negócio de falta de... Acho que eles estavam tendo problema de financeiro. Aí, depois eu troquei pelo Beneficência. Hoje, desde 2004, todos os meus exames são da Santa Casa e Beneficência Portuguesa. Eu não faço em outro lugar, porque já tem todo o meu histórico, né? Mas, por fim, daí eu acabei perdendo o trauma de ficar fazendo esse tipo de exame, né? E, assim, até por causa da comida de rabo que eu tomei bem feia, né? Vocês não têm ideia a chamada que eu tomei, isso sim, isso eu carrego até hoje. Aprendeu, então. Foi ótimo. Virou trauma na minha... Imagina. Ficou um trauma na minha vida, essa chamada que eu tomei. Um trauma na vida dela com a sua mentira, com certeza. Não, sim. E assim, essa foi a retomada que eu vim lá de trás, entendeu? Para mencionar que eu tinha uma vida ativa. Eu tinha uma vida que eu praticava esporte, eu fazia academia. Hoje, assim, é o que eu sinto falta. Hoje, às vezes eu vou acompanhar um jogo de futebol, tudo, mas como plateia, né? Porque eu não posso mais jogar bola. Até me aventurei, tá? Me aventurei. Passei vergonha. Teve um jogo de final de ano que meus amigos me ligaram, vamos fazer... Não, chega lá, você só participa, faz um churrasco lá. Só que eu quis entrar, eu quis jogar bola. Na primeira que eu fui querer pegar a bola, eu não tive equilíbrio, eu caí sozinho. Aí veio todo mundo me pegar, porque eu caí de cara no chão, enfim. O pessoal vem levantar, aí fica tirando barato, para descontrair, né? Para não ficar aquele negócio meio, né? Ei, Paulo, você não tá aguentando com você mesmo, fica aqui no jogar bola, tá aí, ó, vai sentar ali, fica quieto ali, eu sou velho, você quer lá, mas é mais para descontrair. Então, vai ser, quer saber de alguma coisa? Eu vou ficar com plateia, eu vou deixar de lado isso daí, eu vou curtir mais vendo os outros jogar bola, mas eu não vou deixar de ver também. Vou assistir o jogo do meu Corinthians. Eu sou campeão. Não sei se você é corintiano, mas eu sou campeão, hein? Eu também. Eu também.
Eu também. Então, aí hoje eu vou ver o jogo do Corinthians, eu vou ver o jogo do meu filho de futebol, mas é uma das coisas que eu sinto falta, sabia? Isso eu sinto muito, porque era uma coisa que era uma terapia para mim. Era uma coisa que Jogar futebol, né? ocupava muito minha cabeça. Entendeu? Cada um acho que tem sua válvula de escape, né? A minha era a música, é ainda, né? Porque a música não deixa de, né? Cada esclerosa não atrapalhou em nada, mas o futebol, sim. O futebol me tirou tudo aquilo que eu tinha como uma válvula de escape, né? Uhum. Mas Eu nem assim, vou igual eu falei, falar para você jogar pebolim, porque eu não sei você, mas eu, por exemplo, não tenho equilíbrio para jogar pebolim. por causa dos braços. Não, Sim. eu não tenho equilíbrio. Então, eu tive uma época, eu tive uma lesão na cabeça, no nervo óptico. Eu fiquei um bom tempo sem visão, com a visão turva. Mas foi voltando aos poucos, assim foi voltando, mas eu também fui um pouco imprudente. É uma das coisas também que eu não aconselho ninguém, mas vou contar para vocês aqui agora, tá? Relatar, mas Uhum. se quiser puxar meu orelha, vocês podem puxar. Na época que eu tive essa lesão na cabeça, eu comecei a perder a visão, mas eu não quis falar para ninguém que eu estava perdendo a visão, que eu estava com a visão turva. E eu continuei dirigindo. Eu estava Hum, dirigindo sem enxergar quase nada. Parecia que eu estava numa neblina muito escura, entendeu? Meu Deus. Inclusive, eu cheguei a bater o carro 2 vezes. nó, meu Olha, Deus, irresponsabilidade, né? Merecia um novo puxão de orelha. com certeza. Com certeza. Então, isso é uma das coisas também, assim, que hoje, falo dos 50 anos, a gente amadurece e a gente vai voltando lá atrás, e putz, mas que merda que eu já fiz na minha vida. Sabe, sabe uma coisa que eu tenho saudade? Você falou que Sim, tem saudade de jogar futebol. Eu tenho saudade de dirigir. sério, Zamara? Parei de dirigir em 2010. Nunca mais peguei. Não vou dizer que nunca mais, porque eu peguei. Eu peguei carro uma vez, não lembro o ano. Eu fui no estacionamento do Parque Shopping São Caetano, num domingo de manhã. Não tinha ninguém. Aí eu andei dirigindo lá dentro do estacionamento. Mas assim, você está com trauma hoje ou porque você consegue uma adaptação, né? Não, não consigo, porque eu não enxergo. Minha depressão é visual. É que nem Ah, você que está perdendo a visão e continuou dirigindo. só tem uma diferença aí, que você está no jogo, eu não, eu escondi, eu falei que eu era o super-homem, eu ia, mas assim, não foi legal não. Hoje eu admito que eu poderia ter ocasionado coisas mais sérias, entendeu? Não É, pensando só em mim, nos outros, né? Não poderia ter atropelado alguém, é. poderia ter batido num carro, tivesse uma... Hoje eu começo a colocar tudo isso na minha cabeça. Meu, que merda que eu poderia ter feito, eu poderia ter batido num carro, estava com alguma família, eu poderia ter atropelado alguém. Com Essas duas batidas certeza. que eu tive, que aconteceu comigo, poderia ter acontecido coisas piores. Aí são coisas que você fica pensando, e caramba, não consegui. Isso é Mas uma. graças a Deus você passou por isso, né? Hoje são Passei, né? histórias. Mas muitos talvez não possam nem estar contando essa É, história direito, que pode ter acarretado coisas piores, né? Hoje eu é consigo contar verdade. essa história. Tem muitos que talvez não. Então, mas a sua vantagem de conseguir contar essa história hoje é fazer com que outras pessoas que estejam nesse mesmo dilema seu parem de dirigir para não ter problema nenhum. Eu vou bem além. Tudo isso que eu estou contando agora dessa situação foi um breve relato sobre a minha vida. É a aceitação. Eu estou falando por mim, Sim, tá? Não sei se aconteceu isso com vocês, mas a aceitação foi o momento pior da doença para mim. Foi a aceitação. E como demorou para mim ter essa aceitação, eu comecei a cometer essa série de abusos, entendeu? Entre aspas, loucuras. Loucura, não, e irresponsabilidades, tá? É. Porque assim,
vou colocar desculpa na doença para cometer essa responsabilidade, mas a nossa cabeça ela é muito forte, ela é muito Sim. poderosa. Igual eu te falei, eu tava imobilizado no meu lado esquerdo inteiro. Quando o médico falou que eu estava com uma inflamação e eu citando, falei, então eu não tenho esclerose, eu comecei a voltar os movimentos na minha mão. Não tô. Se acontece com alguém, pensando, às vezes é papo de pescador, mas não é verdade isso daí. É É, verdade. A nossa mente ela é muito forte, ela é muito boa pro lado positivo, como ela pode ser pro lado negativo também, sim. entendeu? Sabe uma coisa interessante que eu tenho feito? Às vezes minha perna trava de uma maneira que eu não consigo levantar a perna para entrar no box do banheiro. Eu aprendi com a Gil e isso dá certo. É só você liberar tudo que está na cabeça. Você visualiza você entrando no box do banheiro ou fazendo o que você quiser fazer. Fechei o olho e visualizei. Aí fica na minha cabeça. Eu consigo, eu posso. Não é que funciona, eu consigo passar e levanto a perna e entro no box. Sim. Aconteceu comigo recentemente. Eu fui assistir um jogo do Corinthians, eu levei meu filho, foi um mês passado. Acho que foi o mês passado, era Libertadores. E como estava muito cheio, eu deixei meu carro lá no shopping Tatuapé e fui de trem. Só que lá de Itaquera até o estádio lá é uma caminhadinha. Então É longe. eu fui naquele meu ritmo, né? Com a minha bengalinha com meu filho, um percurso lá de 10 minutos, lá eu fiz em quase uma hora, né? Mas consegui chegar. Só que eu cheguei tão cansado, tão esgotado, tão fadigado, que a minha cadeira estava já lotado o estádio e tem as partes lá, as cadeiras que são numeradas. Quando eu achei minha cadeira, não dava para passar pelo corredor que estava tão cheio, eu tive que pular as cadeiras. Só que para pular, eu passei minha perna direita por cima de uma das cadeiras, iniciei por aí. Só que minha perna esquerda não foi. Aí o Putz, pessoal, aí o pessoal que estava lá na torcida lá começou a fazer tudo mutirão para pegar minha perna para jogar para outro lado. Aí começaram a me pegar para ficar me pulando as cadeiras, porque eu não tinha mais força para pular as cadeiras até chegar na minha. No começo eu fiquei até meio sem graça, mas depois da terceira cadeira, mas eu passei essa situação, só que assim, eu confiei na minha autoestima que eu ia conseguir. Quando eu Sim. levei minha perna direita, a minha esquerda não foi. A minha esquerda ficou lá do outro lado lá, e eu fiquei com as pernas todas abertas, ela tem duas cadeiras. E ela é descida, né? Ela é descidona que as cadeiras são dobráveis, só que eu fiquei imprensado entre a cadeira, né? Com um degrau de cima e um degrau de baixo, imagine. Um incômodo, e eu não consegui mexer minhas pernas. nossa, espacate forçado. Espacate, é. Então, eu lembrei disso, porque você comentou esse caso seu agora, Isamar, mas a autoconfiança também, assim, acaba levando você a fazer coisas que talvez você não consiga. No meu caso, que eu achava que eu ia conseguir fazer isso, mas eu não consegui. Então, assim, Mas já percebi também que é fração de segundos, que você sim. desvia o pensamento e fala, ai, não vou conseguir, pronto, senão Aí força. o controle do nosso, ter o nosso limite, saber do nosso limite, entendeu? É, A gente tentar entender nossos limites. Eu sei os meus limites, só que às vezes eu tento desafiar ele, entendeu? Aí o que me controla é ela. Hum, Me chama atenção, puxa minha orelha, chama minha atenção. é isso Eu aí. falo que isso daqui já... Ó, Eu, Bia, continua fazendo isso, puxa a orelha do seu pai. você puxa a orelha do papai? hum. Eu falo que o projeto aqui veio de fábrica, É, né? passou da mãe para a filha. É Com isso mesmo. certeza. Ô, Então, Paulo, assim, que tipo de oi. medicamento você toma hoje? Hoje eu estou no Tecfidera. É uma das situações também que eu preciso. Porque elas também fazem igual o papai também. Então, hoje eu estou com Tecfidera, mas eu preciso também estar vendo com o meu médico, porque eu estou tendo muita reação com eles. Toda vez que eu tomo o medicamento, eu começo a ter muito formigamento, eu começo a ter muita queimação, ele, quando começa a passar pela corrente sanguínea, no começo estava sendo até bem administrado, mas agora eu estou sentindo mais forte essas reações. Entendeu? Eu não sei se já é hora
tá trocando, mas eu não tô me adaptando mais muito com ele, não. Apesar que eu não tô tendo crise, tá? Isso aí eu não tive mais. Mas as reações, eu fico 1 hora mais ou menos com reação após tomar esse medicamento. Tá? Aí, também não sei se ele vai querer trocar, se é viável, por causa que eu não tô tendo crise, né? Eu posso começar a tomar um outro também, e não sei se vai estar segurando, mas hoje, referente à crise, eu estou bem tranquilo com ele. É que A única o coisa que está me problema do incomodando é a reação. Texdera é que ele agride muito o estômago. Sim, O eu estou o Texdera, quê? infelizmente, agride muito. Eu estou, acho que, uns 3 anos com ele já. Uns 3 anos e pouco, mais ou menos. Entendeu? Mas, não sei. Eu preciso marcar retorno com ele porque está acabando o meu medicamento, né? Daí eu tenho que pegar da entrada novamente. Aí eu vou comentar com ele. Então, eu É. não sei. Tá? Eu fico até com medo de trocar, porque como eu não tô tendo, não tive mais crise, e eu tenho medo de uma coisa nova, né? Sim. Mas não sei, é o que eu tô falando, é difícil. Olha o que ela tá fazendo É, comigo. Só falta ele que passar vai batom. ter que avaliar. É É, o É, seu médico que vai avaliar. então, como eu tinha falado, né? Ele já está com 80 e poucos anos, ele não consegue nem escrever direito. Eu não sei se Pode. ele também está se atualizando também, né? Entendeu? Eu acho que ele vai mais pela experiência de vida do que atualização, porque assim, hoje a medicina ela está avançada, ela se atualiza cada vez mais, entendeu? sim. É. E eu sempre gostei de médicos assim, mais experientes, de mais idade, porque eles têm a vivência também. Só que chega um certo tempo também que você vê que a pessoa está bem debilitada. Eu não sei se ela está conseguindo se atualizar, entendeu? Porque, assim, as coisas inovam, está surgindo novos medicamentos, está surgindo novos tipos de tratamento, inclusive até alguns tratamentos alternativos, mas ele é muito cabeça fechada, ele segue muito a linha como posso falar, da experiência dele, entendeu? Da experiência que ele teve como um médico. Mas é outra época, né? Era um outro tipo de visão. Hoje, meu medo é esse. Eu não sei se ele continua atualizado. Só que também tem aquela pulguinha atrás da orelha. Eu estou com ele desde 2004, 2005. Para você trocar é dose, é um casamento, né? É um É. casamento. Qual é mesmo o nome do teu médico? Doutor Aristide Carizo Júnior. Ouviu, é doutor Aristides. Que a Vilma está falando assim, que o doutor Dagoberto, que é o que cuida da Viviane, que é a filha dela, que tem esclerose, ele tem 82 anos. Tá novo 82 perto do anos. seu. É. Não. Então, é que o meu, assim, você percebe você conversando com ele, ele é uma pessoa muito gente boa, muito bonzinha. Você percebe que ele tem até dificuldade para estar escrevendo, assim, digitando no computador. Entendeu? Então, ele está um pouco fragilizado. Ele teve até alguns problemas de saúde também. Então, eu até falo, até brinco com o pessoal, falo assim, olha, meu medo é perder meu médico. Se um dia ele partir, eu acho que eu vou sentir falta dele, porque eu vou estar perdido. Onde que eu vou arrumar um outro? Para mim só existe ele, entendeu? Só Mas que também eu preciso. ele não tem nenhum estagiário, nenhum Não, discípulo, né? Porque, assim, o não, doutor Dagoberto tem uma gama de neuro que estão com ele lá no HC, né? não. Não tem? Lá ele não tem, tanto que a clínica que ele atende é familiar. E cada um da família é direcionado Uma com especialidade. uma especialidade. A esposa é pediatra, o genro é infectologista, a filha dele, que é casada com esse médico, já é uma outra especialidade. Então, assim, ele é da parte neurológica, mas ele não tem uma equipe. Ele tem, assim, às vezes ele acaba me indicando para algum outro profissional para fazer algum acompanhamento. Na época da Covid, ele entrou em contato com, acho que foi com o genro dele, mas um outro profissional para estar me acompanhando também, até no caso para tomar as vacinas, entendeu? Da Covid, qual que seria mais viável para mim ou não. E tanto a do sarampo, na época que eu até precisei fazer uma viagem, ele colocou o risco que eu tinha de tomar essa vacina do sarampo por causa do vírus vivo, né? Aí
infectologista, ele me acompanhou e tudo. Aí viu, perguntou se era um caso de urgência ou não, porque foi na época da Covid ainda. Aí eu acabei nem viajando, acabei ficando quietinho no meu canto e nem acabei nem tomando essa vacina do sarampo. Então, assim, ele tem uns profissionais que ele tem bastante, pela idade dele, pelo currículo dele, tem bastante conhecidos que auxiliava ele também no meu tratamento. Mas ele não tem um estagiário, que eu acho que isso que está fazendo falta e que está me deixando com um pouco de medo, né? Porque eu preciso ter uma continuidade. Eu te passei o contato do Dr. Matheus Vazen. Dá uma verificada lá, fala com ele. Sim, não, depois eu vou O bater Dr. um Matheus papo. não está aqui, está no Sul, mas ele atende online. Ele atende nas clínicas? Não, ele está no Rio Grande do Sul. Mas aqui em São Paulo, ele atende em São Paulo. Ele só atende online. Ah, só online? Só? Apesar que ele está no Sul, ele atende online. Se você tiver alguma dúvida, manda para ele que ele te responde gratuitamente. Não precisa pagar a consulta ainda. Não, mas independente disso daí, mas passa assim que é válido. Porque eu preciso ter também uma passei. Eu vou pegar. Porque assim, um amanhã ou depois, eu posso precisar, entendeu? Porque vou começar do zero novamente. Entendeu? Porque E meu o doutor trauma é Matheus, começar... ele é novo. Ele deve ter uns 30 anos no máximo. Ah, é novo. É Eu novo. também sou novo, tenho 50. Você é igual eu. Então Mas pode ir tranquilo. E ele, doutor Matheus, ele é especializado em esclerose múltipla. Ele terminou a faculdade e foi só para neurologia na parte de esclerose múltipla. Sim. Já fez curso na Europa e tudo. E deixa eu comentar. Dani, da última live que eu fiz com vocês, você tá bem diferente, hein? Tô diferente como? Eu não sei, eu tô vendo, mudou alguma coisa. Eu Meu comentei com cabelo essa cresceu. Será Meu cabelo que é cresceu. porque você está de óculos? Eu tô de óculos. Pode ser, Eu pode ser. tô de óculos porque eu tenho lente de contato e eu prefiro usar lente de contato. Mas a minha lente tá com grau fraco, então eu só tô com óculos. E eu passei um perrengue com esse óculos porque primeiro o oftalmo me passou o grau errado. Eu fiz o óculos Ai, errado, tive que ir em outro oftalmo. Bom, foi uma confusão. E aí eu gastou tô só com dinheiro. óculos. E aí eu só vou fazer nova lente de contato depois que eu passar no meu atendimento no Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu tive um problema na retina, no olho direito. Ela descolou e rasgou. E aí eu fui operada lá no HC. E então eu tenho que passar em consulta lá de 6 em 6 meses para eles ficarem avaliando a minha retina. Então eu só vou fazer nova lente de contato depois que eu passar lá. E o médico fala para mim, tá tudo ok, e confirmar o grau da lente, entendeu? Até porque gera custo também, né? Custo. Gera custo. O custo maior é do óculos, por incrível que pareça. A lente é muito mais barata que o óculos. Porque não, ao contrário, a sua armação é muito mais barata que a lente. Que a lente do óculos é. Que não pode ser uma lente qualquer, né? Igual você faz propaganda lá que você compra a armação lá, você ganha a lente lá, aquela lente bem... Não, eu nunca consegui essa promoção, Paulo, e eu vou dizer por quê. Porque eu tenho só um pouquinho de miopia. Eu tenho 17 graus e meio. Então, eu nunca consegui essa promoção, entendeu? Nunca pegou? Toda vez que eu vou, eles ficam perguntando. Mas isso aí é balela também, tá? Porque quando você chega lá na porta lá, eles te passam essa promoção quando você senta. Você, não, mas para você isso aqui não vai servir. Para você tinha que ser um óculos assim, assim, assado. Aí você acaba deixando sua vida lá. E aquela promoção não vai te atender. Não vai ser legal para você, vai te prejudicar. Aquela promoção vai prejudicar todo mundo. Isso daí é marketing para catar cliente. E eu sempre caio nessa. É só chamar isso mesmo. Mas eu vi que você estava bem diferente mesmo. Mas
que foi, Tá, Paulo? mas tá, Repete. não, eu falei assim, que a Dani estava diferente. Eu falei assim, não, ela tá diferente, eu não queria até. Mas tá bem, Dani, tá bem. Zamara também tá bem. A Zamara até travou, ó. Zamara ficou com ciúmes. Não, eu parei agora porque eu tô lendo. A Vilma falou alguma coisa aqui, peraí. Zamara, tem uma neurobabecem da Bcem? Olha, tem, o Paulo, eu passo com a doutora Liliana Russo, que Liliana, é a neuro que também você deve conhecer. Também ficava lá ajudando na Bcem. do nome eu lembro, não consigo lembrar da fisiologia da pessoa. Eu tô É conseguindo. que agora ela já tá de cabelo branco, mas é uma magrinha, de cabelo curto. Acho que eu lembro sim. Eu não estou conseguindo ler aqui as mensagens, porque eu estou sem óculos, eu vejo tudo meio vulto, né? Essa parte é secreta também. Eu tô vendo vocês, mas eu não estou vendo as mensagens aqui. Sim. Eu só consigo ler as mensagens estando até essa distância do celular. Um pouco a mais, eu já não leio, ó. Daqui eu já não leio. Aqui eu Não, leio. eu não vejo. Aqui eu Não, eu já não, não leio. não, eu não consigo enxergar de Nem jeito com nenhum. óculos e nem sem óculos. Não, eu com óculos eu enxergo, mas como eu deixei estava trabalhando, deixei o óculos lá no junto com o computador e eu tô correndo toda hora. E aí eu me segurei, não corri, hein? Não foi no banheiro. Você Não não foi. consegui segurar. Não sei se é porque eu tô parado aqui, mobilizado aqui, não tô me mexendo. Eu acho que tá Pode ser, quietinho. pode Acho que ser. na hora que eu levantar daqui, talvez chame a atenção, Ah, é. porque eu tô parado, mobilizado, eu não tô nem me mexendo para não, tô mexendo a cabeça só. Se for que Então, nem eu com cuidado. xixi, ó, Nossa, não, mas eu só não fui no banheiro ainda porque eu tô aqui sentada quietinha. Se eu estivesse me mexendo, eu já tinha ido pro banheiro. Com certeza. Eu também. Eu também. E ainda tem um agravante. Hora que eu levantar, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é ir no banheiro. Porque o Eu xixi também. chama, de qualquer jeito chama. É. então, eu tenho um problema de retenção e também assim, de segurar. Por exemplo, eu tenho vontade de ir no banheiro. Se eu for, eu não consigo, às vezes não vai. Aí Tá. eu fico lá, aí fico demorando. Falei, não, eu tô com vontade. Mas sabe que você tá com vontade e você começa a se concentrar, fala, não, vai, não vai. Mas tem momentos que você não tá com vontade e parece que você não consegue segurar, sabe? Daí do nada quer sair. Então eu tenho esse bloqueio também. Tem hora que eu tô com vontade que eu quero e não consigo. Tem hora que eu não quero, não tô sentindo nada e do nada vem. Normal. Bem-vinda ao clube, Paulo. Mas é Porque estranho, né? eu e a Dani sentimos a mesma coisa. Por isso que eu falei, bem-vindo ao clube. Exato. Mas é muito estranho, muito estranho. Às vezes, tem hora que eu paro assim, eu começo a ficar, eu faço até uma meditação para ver se eu consigo, porque eu sinto a vontade, eu quero fazer, eu sinto, mas não vai. Parece que tem alguma coisa bloqueando e eu começo a fingir que eu estou dormindo, eu começo a pensar em Você outras não coisas, sente dor na bexiga? não. Parece que ela vai estourar e não sai nada? Se eu beber muita água e não conseguir, sim. Mas esse é um problema Eu que eu tenho também. também. Eu não sei Eu beber também água. Eu tenho preciso isso. beber. Só que eu preciso beber água e às vezes, eu peco nisso. Eu bebo muito pouca água. Até por causa que eu estou tomando o Tecfidera é forte. Eu preciso beber água, né? Eu não posso. Só que, assim, eu tô pecando. Eu preciso beber. Eu estou bebendo água agora por causa do remédio. Eu estou fazendo Sim. exame amanhã. Aí eu estou tomando bastante água, mas tem dia que eu esqueço, eu fico o dia inteiro sem tomar água. E não E não é pode. Mas legal que também. nem eu, coloca um alarme no celular. Eu não sei se é a preguiça de ficar levantando para ficar pegando água, assim, mas água para mim é remédio, mano. Eu sou muito ruim para beber água. Faz que nem eu. Tá com preguiça? Fica com a garrafinha. A minha já tá acabando, ó. De água do lado.
né? Mas eu tenho que fazer isso daí mesmo. A minha você tá, Eu tenho você tá no aqui no escritório e tenho lá na sala. Você deixa sempre uma garrafa. Pior que eu tenho uma garrafa em Zamara. Eu tenho. Mas é a falta de vergonha na cara, é a preguiça mesmo. Entendeu? É a preguiça. É a preguiça. Porque quando eu trabalho presencial, quando eu vou lá para a empresa, eu deixo a garrafinha na minha mesa. Primeira coisa que eu faço, antes de sentar, eu já vou lá, deixo ela cheia e eu tomo. Só que quando ela esvazia, eu não levanto mais para encher ela. Então acho que é a preguiça, o comodismo, sei lá que desgrama que é isso, mas eu não sei tomar água. Eu não sei. Água para mim. Tinha que ter uma garrafa que acabou, ela ia enchendo de novo. Eu acho que eu tenho que carregar uma torneira atrás de mim. Ou voltar a tomar cerveja, né? Aí já dá uma cirrose de uma vez. Ave Maria. Aí não, Bom, não gente. precisamos de mais problemas, né? Não, sim. Não. Porque é um dos riscos, né, desse medicamento, né? A cirrose, né? Entendeu? Daí, mas às vezes não dá. A Vilma falou assim que é por isso que a Vivi, que é a filha dela, usa fraldas. Vilma, eu e a Dani também. Por causa disso, vai que de repente dá vontade. A gente não sabe. Então, A gente tem que se prevenir, né? daqui a pouco eu acho que eu vou ter que estar seguindo assim também, porque daqui a pouco eu vou começar a passar vergonha na rua, né? Entendeu? Então, eu tenho que ou passar vergonha na rua, molhando todas as calças, todo mundo olhando para sua cara, ou você se adaptar, né? Então, É isso aí. não, mas nessas partes eu sou cabeça aberta também, eu não sou cabeça fechada. Não. Mas eu sei que isso aí existe bloqueio para muitas pessoas, inclusive até na própria palestra que a gente tinha lá na Becem, tinha muitos relatos de pessoas que tinham um certo bloqueio, entendeu? Até de usar um simples apoio, uma bengala, um andador. Tem gente que tem bloqueio. Eu tive, no início eu tinha vergonha de andar de bengala. Quando alguém chegasse perto de mim, eu escondia a bengala atrás de mim, atrás do corpo, assim. Eu lembro disso. Você lembra? Quando eu te conheci. Eu lembro disso. Lá na PAI, né? Foi. Então, eu tive. Então, assim, eu nem julgo as pessoas, porque, como eu falei, a nossa cabeça é tudo, né? E cada um tem seu bloqueio, né? Eu tive bloqueio de aceitar a doença, eu tive bloqueio de falar o nome desse músico, eu tive bloqueio de andar de bengala. Assim. Então, e hoje, assim, eu participo desses grupos, inclusive da Morem, como eu participei da Becem, porque, assim, às vezes para você ajudar o próximo, porque a gente passa por uma situação. Na verdade, eu fui atrás de ajuda, entendeu? Para mim pegar inspiração, pegar exemplos. Aí eu vi que hoje eu consigo. E assim, né, Paulo? Acho que quando a gente divide, fica mais leve. Sim. Né? Eu fui atrás de ajuda e eu consegui levar informações, levar exemplos para outras pessoas. Entendeu? Não só por causa da esclerose múltipla, mas por ter pessoas com outro tipo de doenças também, entendeu? Sim, verdade. Eu sinto bem a nossa finada, a nossa ex-presidente, a Beth Stanzini, que ela, além de ela enfrentar o problema dela, ela desabafou algumas vezes comigo. Ela tinha problema de aceitação da família, do próprio marido dela, a filha dela também estava com problema também psicológico, a mãe dela tinha um problema também de saúde, então imagine ela ter que segurar a onda lá com a família dela, segurar a onda dela, tá tratando da doença, e a filha dela também na fase da adolescência para adulto também, que não é uma fase fácil, e ela tem que administrar isso. Entendeu? Cheguei a comentar até com a Isamara, que tem uma vez que ela comentou comigo, que ela encontrou com a filha dela dentro do banheiro, tudo se mutilada, se cortou com gilete. Então, imagine a cabeça dela como que tá para poder se preocupando com a filha agora, na época, né? Tá passando por esse trauma, ela fazendo o acompanhamento dela, tratando da doença, a Becem, que não era fácil, consumia ela muito, porque, nossa, ela foi uma guerreira que ali atrás de patrocínio, ali atrás de eventos, ali atrás de medicamento, com as pessoas que estavam precisando, ali atrás de médico, de tratamento com as pessoas que
precisava de certo tipo de tratamento, de terapia, fisioterapia, por fim. Eu tenho muita inspiração nela. Tudo que eu faço hoje e tudo que eu tento passar para as pessoas, ajudar as pessoas, é se baseando na Beth. Hoje toda a minha inspiração é através dela. Ela foi um exemplo de vida para mim. Entendeu? É verdade. Igual na parte de físio, até de físio. A de físio, quando eu comecei a fazer a PAI, a Vanessa, para mim, ela foi tudo. Foi tudo, tudo, tudo. Hoje eu agradeço a Vanessa, tenho um carinho enorme por ela. Tá? Hoje eu não estou fazendo mais o acompanhamento com ela, mas hoje eu tenho ela com minha amiga. É difícil eu vê-la, faz tempo que eu não vejo ela, vou ver no domingo, né? Isso que eu ia falar, domingo vamos vê-la. Mas, assim, eu tenho um carinho enorme, que é uma pessoa também que eu carrego, vou carregar, né? O resto da minha vida também, que eu sempre cito o nome da Vanessa por onde eu passo. Eu vou para São É que Paulo ela com não o corpo entrou hoje na live, senão até se podia falar isso para ela na live, mas ela não entrou. Então, aí eu tento buscar essas inspirações, essas pessoas que me trouxeram cargas positivas, situações positivas, me trouxe até pensamentos positivos, que eu mudei muito meu pensamento também, que às vezes, quando eu inculco com alguma coisa também, eu sou meio chato, né? Coloco uma coisa na cabeça e sabe, acho que tá ficando velho já, aos 50 anos, tá me deixando já meio ranzinza. Mas, assim, minha inspiração é toda essa daí, da pós-esclerose múltipla, a Beth Tanzini, a Vanessa, essas pessoas aí, para onde eu for, onde eu tiver, eu sempre vou estar carregando o nome delas. Pode ter sido porque são Paulo, pessoas que me agora já é ajudaram muito. hora de dar tchau. Já? Já, É antes que o hora Instagram de corte dar nós, porque a gente já tá 1h10 já falando. Já Passa tá rápido, né? pipocando aqui para mim, é. Mas foi legal rever vocês também, foi legal ter Muito Oi. participado bom, da live. Paulo. Tá, assim, às vezes a gente tenta colocar bem resumido tudo aquilo que a gente passou e está passando, tá? Até para poder ajudar também outras pessoas também que possam estar passando por aquilo que a gente já passou, né? Porque eu sei que a Isamara teve uma história lá atrás, eu sei que a Dani também teve uma história lá atrás, que essas histórias podem ajudar outras pessoas também, Sim. entendeu? Pode ajudar. Pode não, vai ajudar outras pessoas também, entendeu? Porque muita gente está perdida, Ajuda. tá? Mas foi legal, gostei de ter vocês novamente aqui, tá? E quero participar mais vezes com vocês, tá bom? Vamos chamar obrigada, com Paulo. certeza. Muito Com certeza. obrigada. E domingo eu te vejo. Domingo eu tomo um cafezinho. Convida a Dani, tá? Tomar um cafezinho com a Vamos. gente, né? Ô, Dani, tomar um cafezinho Aonde? no Parque Shopping São Shopping. Caetano. No Parque Shopping? De tarde? Que hora? Depois falo com você, senão vai ficar na Tá live. bom, beleza. Valeu, gente. Um beijo, boa noite. Obrigada, Paulo. Obrigada, Isa. Tchau, Eu que gente. agradeço por ter Obrigada. ligado, gente. viu? Tchau, gente. Até. Tchau. Até. Tchau. Até. Tchau, tchau.